Olá investidores, o meu nome é Adriano Lopes, eu invisto na Bolsa de Valores há mais de 14 anos e faço day trading de ações desde 2018. Hoje vamos falar sobre um tema muito pedido aqui no canal, que é sobre ETFs. Vou responder às perguntas mais frequentes sobre este tipo de investimento, por isso se tens dúvidas sobre ETFs ou estás a pensar em começar a investir em ETFs, este vídeo é para ti. Mas antes de começarmos, não te esqueças de subscrever o canal do YouTube Investir na Bolsa e também de ativar o sininho para não perder novos vídeos que forem sendo publicados aqui no canal. Mas também, se gostaste deste vídeo, não te esqueças de deixar o teu gosto e também de partilhar, porque dessa maneira este canal também vai crescer e vai fazer então com que seja publicado muito mais conteúdo. Os ETFs, ou Exchange Traded Funds, não são nada mais como se fossem fundos de investimento, mas estão cotados na Bolsa de Valores e podem ser negociados como se fossem ações. Então aqui temos que nos dias de hoje existem vários ETFs que replicam a performance do índice S&P 500, que é o índice norte-americano composto pelas 500 maiores empresas e que é um dos índices mais populares em todo o mundo, mas também temos que existem ETFs do ouro, do Bitcoin e também de outras criptomoedas, mas também temos que existem ETFs que replicam a performance de um conjunto de ações de setores ou países, como é o caso da China ou do Brasil, em que temos ETFs que replicam aqui a performance de ações brasileiras e chinesas, mas também temos aqui outras estratégias. E temos que são uma boa maneira de diversificar, com custos muito mais baixos e também dessa maneira pode estar exposto em índices, setores ou estratégias. Então agora que já sabes, chegou o momento de vermos quais são as perguntas mais frequentes sobre ETFs. Então aqui a primeira pergunta, que é bastante popular, que é o que são ETFs distributivos e o que são ETFs acumulativos. Então aqui temos que os ETFs distributivos, como o próprio nome indica, distribuem dividendos. E já os ETFs acumulativos acumulam dividendos. E então aqui temos que, em termos de impostos, os ETFs acumulativos podem ser a melhor opção para quem quer investir a longo prazo, já que os impostos a longo prazo são mais favoráveis e menores do que os impostos sobre os dividendos. Ou seja, aqui temos que, se estás a pensar em investir a mais do que 2 anos, temos então aqui que a partir do terceiro ano temos aqui que os impostos são muito mais baixos. Já os dividendos, temos aqui que os dividendos são sempre de 28%, mas se englobares, podes então aqui pagar menos impostos pelos dividendos recebidos. E também temos que, além de que nos ETFs acumulativos, os dividendos são acumulados na posição, enquanto os ETFs distributivos não são acumulados. Tu recebes aqui os dividendos e isso faz com que nos ETFs acumulativos aqui as posições cresçam muito mais rápido. E então vamos a ter aqui o poder do juro composto sobre os ETFs acumulativos. Agora passando à pergunta seguinte, que é o que são ETFs alavancados e inversos? E se vale a pena investir neste tipo de ETFs. Então aqui temos que os ETFs alavancados são ETFs que amplificam o retorno do ETF normal. Ou seja, se é alavancado em 3 vezes, temos que os seus ganhos, mas também aqui as suas perdas, vão ser multiplicadas por 3 em relação ao como se fosse aqui um ETF normal sem alavancagem. E aqui temos que é fácil de distinguir esses ETFs dos ETFs normais, porque normalmente têm leverage no nome ou leverage. Também temos que já os ETFs inversos têm como objetivo obter o retorno oposto da performance normal. Por exemplo, um ETF inverso do índice S&P 500, temos que vai subir quando o índice S&P 500 cai e que vai cair quando o índice S&P 500 sobe. E também aqui uma coisa que deves ter em conta é que estes ETFs são arriscados para investidores iniciantes e não são recomendados. Outra coisa também que vale a pena mencionar é que os ETFs alavancados só devem ser usados para o curto prazo, porque a performance de um ano de um ETF alavancado em 3 vezes não é 3 vezes a performance do mesmo ETF normal sem qualquer alavancagem. Agora passando para a pergunta seguinte, que é o que é o TER? Total Expense Ratio. Então temos aqui que o TER é a taxa total de despesas de um ETF que inclui todas as taxas e custos operacionais. É importante considerar o TER antes de escolher o ETF, pois pode ter impacto nos ganhos a longo prazo. Então aqui temos que na corretora XTB, nos detalhes do ETF, aparece na parte do rácio de despesas totais. Agora, também outra pergunta bastante popular, que é quando é cobrado o TER? Quando é que são cobradas então aqui as taxas administrativas do ETF? Neste caso temos que o TER é cobrado pela gestora do ETF e não é cobrado pela corretora de bolsa que estás aqui a usar para comprar aqui os ETFs. Então aqui temos que o TER é cobrado diariamente e esse valor que é indicado no valor do TER, temos que esse valor é dividido por 365 dias. Ou seja, temos que se o TER é de 0,15%, isso quer dizer que é cobrado o valor de 0,15% a dividir por 365 dias ou 366 dias na cotação do
ETF. Aqui também uma pergunta bastante popular que é: por que razão não consigo comprar ETFs cotados nas bolsas de valores dos Estados Unidos, como por exemplo o SPY, o VOO e outros ETFs populares? Esta impossibilidade deve-se à diretiva chamada MiFID, que é Markets in Financial Instruments Directive, que foi colocada em prática em 2018 e forçou aqui as corretoras a categorizar os seus clientes de duas maneiras: em clientes de retalho e em clientes profissionais. E então aqui temos que, por causa dessas maneiras, tivemos que houve aqui determinar qual é que é o nível correto de proteção ao investidor e também a transparência. E neste caso, por causa do MiFID, temos que investidores residentes na Europa deixaram de ter acesso a ETFs dos Estados Unidos, como por exemplo o SPY, o VOO, entre outros. E aqui a alternativa é se categorizar como profissional para ter acesso, mas para se categorizar como profissional tens de ter mais de 500 mil euros na tua conta, entre outras restrições que não estão aqui ao alcance de muitos investidores. E também temos que uma das razões por que os ETFs dos Estados Unidos não estão disponíveis é porque não têm aqui o KID, que é o Key Information Document, que é um documento em PDF em que tem aqui informações sobre o ETF, como por exemplo qual é que é a estratégia seguida, qual é que é o risco e também aqui alguns dos cenários de performance diferentes que podes esperar aqui para a performance do ETF. E então aqui a alternativa para os investidores europeus é mesmo comprar ETFs que estão cotados nas bolsas de valores da Europa. Mas existe aqui uma brecha que permite comprar ETFs norte-americanos, mesmo sendo aqui um investidor europeu, que um dia irei revelar como é que é possível. Agora então passando para a pergunta seguinte, que são: quais são as vantagens dos ETFs em relação às ações? Então temos aqui que existem várias vantagens em relação às ações, em que temos que a diversificação é a principal, em que com um ETF consegues ter um cesto diversificado de ações, setores, índices ou países. Também temos que os custos são geralmente mais baixos do que comprar ações, sobretudo se estás aqui a comprar ETFs que a tua corretora cobra comissões para cobrar. Por exemplo, enquanto estás aqui a comprar um ETF, se estiveres a comprar ações, ias estar a comprar ações de 5 a 10 empresas e aqui neste caso, por cada empresa que estavas a comprar ações, ias ter que pagar uma transação. E enquanto ao comprar um ETF, só pagas aqui então a comissão de uma transação. Também temos que a liquidez é outra das vantagens, em que temos que o que significa que a qualquer momento podes comprar ou vender ETFs, bastante para isso que as bolsas de valores estejam abertas. Também temos aqui o rebalanceamento automático, que faz com que sem que tenhas que estar a perder tempo a comprar e a vender ações, então temos que muitos ETFs são rebalanceados de forma automática e isso para satisfazer a estratégia que dizem que seguem. Também, aqui outra pergunta muito importante, que é: por que razão é que existem vários ETFs que replicam o índice S&P 500? E se acompanhas o blog investinabolsa.com, mais certo é que já tenhas visto aqui o artigo em que falo sobre qual o ETF que devo escolher para investir no índice S&P 500, porque neste caso a lista de ETFs é bastante grande e para investidores novatos que estão aqui a comprar ETFs pela primeira vez, pode fazer aqui um pedaço de confusão e por essa razão aqui esta pergunta é bastante popular. Então temos que, se estás a investir pela primeira vez, é normal que já tenhas reparado que existem tantos ETFs do índice S&P 500. E isto é porque a estratégia de investir no índice S&P 500 é uma estratégia bastante popular e como existem várias gestoras de ETFs, como é o caso da iShares, da Vanguard ou da SPDR, entre outras, é normal que cada gestora queira ter aqui um ETF que replica o índice S&P 500. E isto até é bastante positivo para os investidores porque cria concorrência e também permite aqui ter vários ETFs disponíveis em que aqui podes escolher com base na cotação ou então com base aqui na preferência qual é que é a gestora do ETF que mais preferes. E isso faz também com que o TER de cada um desses ETFs do índice S&P 500 também seja inferior, porque aqui temos bastante concorrência, porque aqui se cada gestora vai querer que os investidores escolham aqui o seu ETF, vão colocar aqui um TER muito mais baixo para que os investidores acabem por optar por este ETF em vez do ETF da concorrência. Também aqui outra razão porque existem vários ETFs do índice S&P 500 é que também por causa da divisa do ETF, em que temos que existem vários ETFs em euros, em dólares dos Estados Unidos, mas também em libras, e podes aqui querer estar exposto também à performance de outra divisa que não o euro. Para aumentar a lista também de ETFs, temos ainda que a maior parte das gestoras de ETFs têm disponíveis os dois tipos de ETFs, que são os ETFs acumulativos e ETFs distributivos.
Outra vantagem também de termos aqui vários ETFs disponíveis é que dessa maneira vamos ter aqui vários ETFs em que têm cotações totalmente diferentes e vai fazer com que não tenhas que andar aqui a comprar frações de ETFs para estar aqui exposto ao índice S&P 500, porque como podes ver aqui na lista de ETFs do S&P 500 disponível aqui na corretora XTB, podes ver que existem várias alternativas, desde ETFs que custam 100 euros, a ETFs que custam 1000, ETFs que custam cerca de 500 euros. E por essa razão aqui existem bastantes alternativas que vai fazer com que seja aqui uma boa maneira de investir, porque dessa maneira, por exemplo, se tens aqui 500 euros, talvez vais preferir comprar aqui só uma unidade de um ETF do que estar aqui a comprar 500 euros de um ETF que custa 100 euros por posição, por exemplo. E por essa razão ter aqui vários ETFs do índice S&P 500 é uma grande vantagem. Agora passando também para uma pergunta bastante importante, que é como avaliar um ETF. Então aqui temos que, para avaliar um ETF, antes de investir, é importante teres em conta vários critérios. Então, o primeiro critério é qual é a estratégia do ETF. O segundo é qual é o TER cobrado. A terceira é qual é a liquidez. A seguinte é qual foi o desempenho do ETF nos últimos anos. Também a seguinte temos que o ETF distribui dividendos, não distribui. E também o último fator, que é qual é o tamanho do património líquido do ETF. Se tivermos aqui um ETF com um património líquido bastante grande, quer dizer que tem aqui bastantes investidores e investidores também a investir bastante dinheiro. Se tivermos aqui um ETF com um património líquido pequeno, quer dizer que temos aqui poucos investidores e investidores a colocar muito menos dinheiro. E então aqui é bastante importante ter em conta estes fatores antes de escolher um ETF. Agora passando à pergunta seguinte, que é quais são os impostos a pagar sobre ETF. Ao vender um ETF, és obrigado a declarar no IRS a venda do ETF ou então aqui ao receber dividendos desse ETF. Se ainda tens a tua posição e continuas a comprar, não é necessário declarar aqui. Então aqui temos que, se vendes uma posição ou a tua posição toda do ETF em 2025, neste caso tens que declarar no ano de 2026 no IRS de 2025. O imposto sobre dividendos é atualmente de 28%, mas dependendo do teu escalão do IRS poderá compensar, englobar e dessa maneira vais pagar muito menos imposto. Já no caso do imposto sobre os ganhos obtidos na venda de posições de ETFs ou da posição toda do ETF que foram comprados há menos de 2 anos, temos que o imposto é de 28%. Já no caso para ETFs que foram comprados entre 2 a 5 anos é de 25,2%. Já para ETFs que foram comprados entre 5 a 8 anos é de 22,4%. E para ETFs que foram comprados há mais de 8 anos temos aqui é de 19,6%. Aqui também outra coisa importante é se tens outros ETFs ou ações que foram fechados com perdas, temos que essas perdas abatem nos ganhos aqui do ETF que estás a vender. Estas são as perguntas mais frequentes sobre ETFs e que tens de saber se queres investir ou investes em ETFs. Agora já sabes melhor como funcionam os ETFs, chegou o momento de explicar como comprar ETFs pagando 0% de comissão. Agora já sabes quais são as vantagens e também as respostas às perguntas mais frequentes sobre ETFs. Agora vou-te mostrar como comprar ETFs em poucos minutos. Então aqui neste caso, como podes ver, temos aqui o site da corretora XTB. A corretora XTB é uma das corretoras mais populares em Portugal, mas também em toda a Europa, que podes usar para investir em ETFs, receber juros sobre o dinheiro parado na tua conta de negociação, mas também podes investir em ações e criar o teu plano de investimento em que investe mensalmente ou noutra data a definir em ETFs à tua escolha. Eu estou aqui neste caso, já tenho conta criada na corretora XTB já desde 2012, por isso sei muito bem como funciona esta corretora de bolsa e aqui vou-te mostrar quais são os passos para comprar ETFs aqui do índice S&P 500, mas também que será da mesma maneira que outros ETFs que tenhas interesse em comprar, porque aqui na plataforma de negociação da corretora XTB tens vários ETFs e não é só ETFs do índice S&P 500. Então aqui neste caso, como podes ver, tenho várias contas. Nesta conta aqui eu ainda não defini qual é que vai ser a estratégia que vou usar para começar a investir usando esta conta, mas como podes ver aqui é bastante simples, ainda não tem saldo aqui, podes ver aqui em depositar fundos, depois vem aqui em depositar dinheiro. Se tens fundos então noutras contas, podes transferir saldo de outra conta que tenhas aqui na corretora XTB para esta conta. Então aqui neste caso, caso ainda não tenhas saldo na tua conta, vens aqui a depositar dinheiro, depois podes fazer uma transferência imediata por cartão de crédito ou cartão de débito Visa, Mastercard. Podes também usar o PayPal ou em último caso podes usar aqui transferência bancária, mas tens de saber que a transferência bancária demora sempre 1 a 3 dias úteis. Já na parte do cartão de crédito ou débito é sempre uma parte mais rápida e sem qualquer custos para ti. Então aqui neste caso, para te mostrar como comprar ETFs, vou usar aqui a conta DEM para
possa mostrar aqui, a abrir posições, a fechar posições, para que vejas então como é que funciona. Então aqui, como podes ver, começamos aqui na lista de favoritos, em que são aqui os nossos ativos favoritos. Podes adicionar aqui ativos para estar sempre a acompanhar sempre que abres aqui a plataforma, ou então usas a plataforma no telemóvel. Aqui neste caso vamos a ETF. Como podes ver, temos aqui ETF e ETF CFDs. Aqui neste caso queremos ETF e não queremos CFDs, por isso tem cuidado aqui, não escolhas CFDs. Aqui, como podes ver, a lista de ETFs é bastante grande. Em que, como podes ver, temos aqui ETFs de gás natural, ETFs de MSCI Europe Consumer Discretion. Temos aqui vários ETFs que replicam vários índices, vários setores, vários países também. Como podes ver, é bastante grande aqui o número de ETFs disponíveis para investir. Então aqui neste caso, como queremos, para este exemplo, ETFs do S&P 500, vou procurar então aqui por S&P 500. Aqui temos de dar aqui espaço entre o S&P e o 500, então, para que mostre todos os ETFs, e não são estes os ETFs que replicam o índice S&P 500. Então aqui neste caso vamos adicionar aqui o espaço, e como podes ver já aparece-me aqui vários ETFs, desde ETFs que replicam o índice S&P 500, ETFs também que são alavancados, como foi falado anteriormente nas perguntas mais frequentes. Também temos aqui ETFs aqui de baixa volatilidade e também de dividendos, e ainda ETFs inversos. Como podes ver, esta lista aqui de ETFs é bastante grande. E aqui também, como podes ver, por exemplo, temos um ETF que não só é inverso, mas também é inverso com uma alavancagem de 2 vezes. Então aqui neste caso, estes são todos os ETFs que tem aqui do S&P 500, em que tem aqui nas suas várias formas. Neste caso, eu já criei aqui uma watchlist, em que se quiseres criar aqui uma watchlist, basta clicares aqui, depois vens aqui criar nova lista de observação, depois então crias essa lista de observação. Aqui neste caso já criei uma lista de observação do índice S&P 500. Então aqui neste caso vamos aqui à lista do S&P 500. Aqui, como podes ver, isto são todos os ETFs que replicam o índice S&P 500, e temos aqui vários fornecedores de ETFs. Por exemplo, aqui temos a Vanguard, aqui temos a iShares da BlackRock, aqui temos a SPDR e aqui temos a Invest, e também ainda aqui o BNP Paribas. Como podes ver, aqui a lista de ETFs é bastante grande, que replicam aqui o índice S&P 500, e cada ETF, embora replique aqui o índice S&P 500, tem várias diferenças. Por exemplo, aqui quando temos o DIST, quer dizer que temos um ETF distributivo, ou seja, paga dividendos. Aqui quando temos a ACC, quer dizer que temos um ETF acumulativo, ou seja, acumula os dividendos, não há pagamento de dividendos. Aqui também, depois temos qual é que é a divisa do ETF. Por exemplo, aqui GIBP, quer dizer que é um ETF em libras esterlinas. Aqui é um ETF em euros. Como podes ver, temos aqui várias diferenças. Também temos aqui ETF em dólares dos Estados Unidos. Por essa razão, aqui, antes de escolher um ETF, tens sempre que aqui perceber qual é que é o ETF que queres. Queres um ETF em euros, queres um ETF em libras, queres um ETF em dólares dos Estados Unidos, mas também qual é que é o tipo de ETF que queres um ETF acumulativo ou um ETF distributivo, e também ainda qual é que é o valor que queres investir. Por exemplo, aqui neste caso, como podes ver, temos aqui ETFs acumulativos, por exemplo, aqui em euros, ETFs acumulativos, em que este ETF tem uma cotação de 110,91 euros. Já se formos aqui, por exemplo, a este ETF, já temos uma cotação de 618 euros para um ETF também que replica aqui o índice S&P 500. Já se quiseres aqui um ETF então com um valor ainda maior, como podes ver aqui, temos aqui outro ETF aqui a 582 euros e aqui um ETF a 1149 euros uma posição. E aqui neste caso, se estás a investir para o longo prazo, aqui não vais querer então estar aqui a comprar frações de ETFs, e por essa razão, por exemplo, se queres investir só 50 euros ou 60 euros, por exemplo, tens aqui disponível este ETF, o USA da BlackRock, o emissor é iShares, em que temos aqui com uma cotação de 58 euros. Já neste caso, se quiseres investir cerca de 100 euros, tens então aqui este ETF da Vanguard, que tem um custo unitário de 110,90 euros. Para que não tenhas que comprar frações aqui, como podes ver, porque há muitas corretoras que não permitem comprar frações de ETF, e também aqui um problema que se coloca é que ao comprar as frações de ETFs, nunca podes comprar a um preço limite. Por exemplo, imagina que colocar então aqui o gráfico para o ETF em que temos aqui para que vejas. Então, por exemplo, imagina que queres colocar já aqui uma ordem para comprar então aqui este ETF só quando chegar então aqui aos 107 euros. Por exemplo, ao meteres então aqui uma ordem
com um ETF com frações de ETF, não podes colocar aqui uma ordem limitada para comprar só aqui o ETF, por exemplo, quando chegar aqui aos 107,90 cêntimos ou aos 68 euros, que se tiveres aqui uma ordem completa, se for uma ordem inteira, por exemplo, uma unidade, 2, 3, 4, então podes criar aqui uma ordem limitada e então quando chegar aqui aos 108 euros vai acabar por comprar então aqui uma unidade do ETF. Então agora para mostrar como podes comprar aqui o ETF, então podes comprar de duas maneiras, podes comprar através daqui, ou então podes ver aqui o gráfico, colocar nova ordem, como podes ver, já aparece aqui logo a informação, aqui podes selecionar o volume, por exemplo, se quiser, isto aqui o volume é a quantidade, se quiseres, por exemplo, comprar uma fração, meia fração, então é 0,5, neste caso temos que o custo vai ser de 55,25 euros. E depois tudo o que vamos aqui é dar aqui o OK, confirmar, e então vai ser comprado aqui a posição do ETF. Aqui neste caso, isto é uma ordem de mercado, se quiseres adicionar uma ordem limitada para comprar, por exemplo, o ETF aqui aos 108 euros, então vamos aqui, ordem limitada, qual é o preço que queremos comprar? Queremos comprar aos 108 euros. Aqui podes adicionar data de validade ou não, por exemplo, se não adicionares aqui data de validade, temos aqui que vai ser uma ordem que não vai ser cancelada, ou seja, a ordem vai estar sempre aberta até tu cancelares a ordem. Então aqui neste caso, vamos deixar aqui, não vamos colocar aqui data de validade. Aqui no volume, vamos colocar aqui, por exemplo, 5. Então, seja, como podes ver, queremos comprar então aqui o ETF quando chegar aos 108 euros, ou estiver abaixo dos 108 euros, e queremos comprar então aqui um total de 5 unidades. Então, basta colocar aqui buy limit. Aqui então é a confirmação, para tu veres que se está certo ou não. Então confirma. Então como podes ver, fui adicionado aqui no gráfico então a ordem limitada para comprar quando chegar aqui aos 108 euros. E então a ordem vai ficar aqui. Podes cancelar aqui ou então podes ver aqui e cancelar a ordem. Como podes ver é bastante simples e depois agora, depois de abrires aqui então uma posição no ETF, para fechar aqui a posição, basta veres aqui, carregar no X ou então vês aqui em fechar e podes fechar, por exemplo, podes fechar tudo, fechar ganhadores ou então fechar perdedores. Aqui neste caso, para mostrar, vou fechar aqui nesta posição, então vou confirmar. Como podes ver, é bastante fácil de fechar e abrir posições. Aqui, a cada unidade que tu vais comprando ou a cada compra que vais fazendo, vai ficar aqui cada transação. Por exemplo, vou comprar agora aqui uma unidade. Imagina que a seguir no mês seguinte também vais comprar aqui uma unidade. Como podes ver, vai ficar depois aqui cada compra que foi efetuada, então para que seja mais fácil de gerir aqui quais foram as compras que tu fizeste, a que preço é que foram feitos, para que então consigas controlar melhor aqui como foi o teu investimento. Aqui também uma coisa importante e que também deves ter em conta, por exemplo aqui para os ETFs do S&P 500 já sabes mais ou menos como são os ETFs, mas para outros ETFs que replicam outros setores ou países ou outras estratégias, aqui convém sempre ver aqui as informações do ETF para que percebas como é que funciona. Aqui neste caso, por exemplo, como podes ver, temos aqui informação para o ETF VUSA, em que é um ETF distributivo. Temos aqui também quais são os seus horários de negociação. Temos aqui uma pequena descrição sobre o que é o ETF. Também aqui as informações essenciais sobre o ETF. Então aqui neste caso temos que este ETF tem como património cerca de 46 mil milhões de dólares. Na Europa não se diz bilhões de dólares, mas sim 1.000 milhões de dólares. E aqui, como podes ver, temos aqui um rácio de despesas totais de 0,07%. Aqui também informação, esta é a parte da comissão da corretora. Temos que ainda estamos dentro do limite de 0% de comissões, ou seja, não pagamos comissões para comprar nem para vender ETFs ou ações aqui na corretora XTB. Aqui passando à parte dos dividendos. Como isto é um ETF distributivo, quer dizer que vai pagar dividendos. Como podes ver, está aqui distributivo e é em euros. Então quer dizer que vais receber aqui dividendos. E temos aqui então o histórico dos dividendos que foram pagos desde que foi criado aqui o ETF. Então como podes ver, temos um histórico desde 2012. E aqui temos então qual vai ser a previsão, porque neste momento, como estamos no início do ano, não temos aqui a previsão, mas em breve, quando tivermos já aqui informações por parte do ETF, vais ver que vai aparecer aqui na parte da previsão. Aqui também temos as estatísticas de risco-retorno, também aqui para em termos ambientais, sociais e de governação empresarial, que é o ESG. E aqui também temos quais são as principais participações por ações, mas também por setores, como podes ver. Então esta é a informação básica sobre o ETF, para que percebas então como é que funciona e também quais são os horários de negociação, quais são as comissões e quais são os custos então aqui de manter o ETF. Então aqui neste caso, como já foi dito anteriormente nas respostas que foram partilhadas anteriormente, como podes ver aqui, o rácio de despesas totais é de 0,07%. Então isso quer dizer que todos os dias aqui vai haver aqui a cobrança aqui na própria cotação, por isso isto é uma coisa automática, não tens que fazer nada e também não vai ser aqui da tua conta na corretora
corretora de bolsa, seja a XTB ou outra corretora de bolsa, não te vai sair aqui o dinheiro, porque isto aqui vai sair automaticamente da cotação, e este é o valor, pois este valor ainda é dividido pelo ano inteiro. Ou seja, se o ano é de 365 dias, vamos ter aqui este valor dividido por 365 dias. E então, como podes ver, é bastante simples de comprar e vender ETFs aqui na corretora XTB. Aqui no artigo associado a este vídeo vou deixar também estes ETFs para que tu saibas quais são aqui os ETFs que estão disponíveis na corretora XTB, que replicam aqui então o índice S&P 500. Por este vídeo é tudo. Se tens alguma dúvida, alguma sugestão, podes colocar nos comentários deste vídeo. Bons investimentos!